Pelo espaço aqui no estúdio do Central Manhã. Estamos no departamento de jornalismo da Central de Notícias Brasil e hoje, conversando sobre um tema muito importante, nós convidamos a delegada Kazumi Tanaka, delegada da Delegacia Especial da Mulher, que gentilmente atendeu esse convite feito por nós para que nós possamos conversar sobre um assunto que tem chamado a atenção de toda a sociedade, que é a violência contra a mulher. Primeiramente, seja bem-vinda, doutora Kazumi Tanaka. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigada, Roger, também pelo convite. Realmente, essa conversa já estava sendo programada já há um certo tempo, mas finalmente hoje deu certo. Perfeito. E, doutora Kazumi, a gente tem se encontrado muito, né, nas pautas, e eu fico muito feliz que cada dia que passa os resultados têm parecido muito melhores. A gente acompanha algumas informações veiculadas pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que tem mostrado um fortalecimento no combate à violência contra a mulher e, como consequência, o Estado registrou uma queda no número de casos, por exemplo, de feminicídio no mês de março, isso em comparação ao mesmo período do ano passado. E quando existe redução nestes números, a gente fica feliz. E eu lhe pergunto, quais as ações, quais os instrumentos que a segurança pública do Estado está utilizando para alcançar esses números aí na tentativa de, quem sabe, erradicar de uma vez por todas esse crime que acontece em todo o Maranhão? Olha, de fato, o tempo todo nós trabalhamos em cima de que estratégias estão dando certo, de que novas estratégias têm que ser implementadas. E aí sempre a gente tem aquela de trabalhar nesse enfrentamento a qualquer forma de violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio de maneira conjunta, porque a gente sabe que a segurança pública por si só, ela não consegue transformar essa realidade. Então a gente tem trabalhado em conjunto com outras instituições, como por exemplo o Poder Judiciário, com a Secretaria de Estado da Mulher, a Polícia Militar, que faz parte da estrutura da segurança pública, claro, mas Ministério Público, Defensoria, movimentos sociais de mulheres, tudo isso, esse esforço em conjunto para que a gente consiga estratégias específicas e que essas estratégias elas consigam alcançar aquela mulher que está calada, que não consegue se movimentar, que está com muito medo, ou seja, ser as instituições, levar a informação para as pessoas que precisam ser identificadas com aquela situação de violência, fazer com que outros parceiros, além da segurança pública, também se envolvam nesse trabalho, e sempre naquela compreensão de que é uma responsabilidade não apenas da polícia, é uma responsabilidade de todo mundo, tanto representando alguma instituição, como também é uma responsabilidade de cada um de maneira individual, né? O cidadão, a cidadã, o cristão, a cristã, o que for, mas todo mundo. Não adianta apenas ter uma atitude passiva de lamentar as mortes, de lamentar qualquer aumento de violência, se não tiver uma atitude proativa, né, a proatividade de buscar alguma possibilidade para que se consiga, ainda que no seu pequeno contexto, na sua pequena comunidade, mas ali, eu me movimentar de alguma maneira que aquela vizinha do lado que está sofrendo violência, eu seja a voz daquela mulher para que eu denuncie a polícia, para que eu acione algum órgão para evitar que situações piores venham a resolver. Então a gente sempre busca esse trabalho no sentido de fazer o comprometimento de todo mundo, tanto em nível institucional, como em nível também de cada um em sua comunidade, em seu bairro, em sua localidade ali, de forma que a gente consiga fazer com que aquela situação e aquela mulher que passa por situação de violência, ela entre no radar da segurança pública e, por consequência, entre no radar das outras instituições que também trabalham. Que também a gente sabe, Roger, que, por exemplo, uma mulher que sofre violência, às vezes ela não se movimenta porque ela acredita que ela não tem direito sobre a casa, que ela não vai ter direito de receber pensão, porque ele fala para ela que não vai ter juiz no mundo que obrigue ele a pagar a pensão alimentícia, e ela não tem um advogado para poder orientá-la, e ela também está numa situação, por exemplo, de depressão, de tantas situações de violência, de
manipulações psicológicas, e ela também pensa que como vai ficar meus filhos nesse contexto. E aí essa falta de informação imobiliza aquela mulher. E a falta de apoio, especialmente das pessoas que estão próximas, também imobiliza aquela mulher, porque ela está muito debilitada, especialmente emocionalmente. Então a gente está sempre levando essa compreensão de que além e paralelo da política pública que tem que ser fortalecida, a gente também tem que buscar o envolvimento pessoal de cada um, a fim de que a gente consiga transformar essa realidade. Então, a gente, o tempo todo, não apenas em datas emblemáticas, mas em vários momentos também, do decorrer do ano inteiro, na verdade, a gente está sempre se movimentando, buscando novas possibilidades, buscando novas parcerias para que a gente consiga melhorar cada vez mais essa realidade das nossas mulheres aqui do Maranhão. Doutora Kazumi, quando a gente fala de violência contra a mulher, automaticamente já vem a questão do feminicídio, que é o crime já que a mulher chega a perder a vida, que é quando chega no último caso. Mas aí a gente está falando de violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, como a senhora mesmo citou agora. E se fala sempre, principalmente na região Nordeste, infelizmente, porque é uma questão cultural. O homem foi criado daquela forma para que seja o superior, esteja acima de todas as coisas e a partir daí geram as violências. E a senhora tem um perfil das pessoas que chegam todos os dias na Delegacia da Mulher. Qual o perfil da nova geração? Porque a gente está falando culturalmente dos antigos, digamos assim. E esses novos, os jovens de hoje, eles também estão utilizando dessa cultura, digamos assim, prejudicial? O que a gente tem observado, Roger? A gente tem observado dois movimentos. O que eu tenho observado, até porque eu acompanho já há muito tempo nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, o que eu observo? Eu observo que a gente conseguiu avançar bastante, inclusive também o discurso, por exemplo, das meninas nas escolas, dos meninos na escola, é exatamente de mostrar que não tem sentido manter desigualdades por uma construção cultural. Então, eles, na verdade, estão desmistificando essa ideia de que é cultura, que sempre foi assim e que não vai mudar. Isso de buscar a equidade, de entender que a relação é uma relação de liberdade, deve ser uma relação de respeito. E aí que eu falei também porque também a gente observa também um outro movimento. Acho que também você também tem visto alguns movimentos também que são exatamente contrários a tudo isso que a gente vem pregando. Então, por exemplo, tem movimentos aí que colocam que a mulher tem que voltar ao que era antes, porque naquele tempo que era muito bom, que não tinha violência, que não tinha isso, que não tinha aquilo, e que a mulher ela tem que seguir o padrão social que se espera que ela tenha, que é basicamente se esquecer e viver para cuidar dos outros, né? E aí a gente ouve muito falar, por exemplo, de termos como, por exemplo, machosfera. Acho que você já ouviu falar também muito desse termo. Sim. Também agora, por exemplo, especificamente, não sei se você já ouviu falar, mas tem sido muito discutido um filme da Netflix chamado Adolescência. Já ouviu falar? Sim. Adolescência? Pois é, esse filme aí tem sido muito discutido, porque resumindo aqui a história, é um rapaz, um menino bem jovem, acho que menos de 13 anos de idade, 14, que, para surpresa dos pais, ele é acusado de cometer um feminicídio, e aí eles nunca imaginavam que o filho dele pudesse cometer, porque era um menino aparentemente pacato, mas depois, no decorrer do filme, vai se descobrir que aquele menino foi afetado pelas redes sociais que pregaram de ódio às mulheres. Então, ou seja, a rede social, da mesma maneira que ajuda, também pode potencializar movimentos como esse, né? Movimentos de que de ódio às mulheres, movimentos de fazer com que as mulheres elas fiquem no lugar social que eu sei que ela deva ficar, que é um lugar de subjugação e de apenas de cuidados com os outros, de seu próprio esquecimento, de suportar violências, de aguentar e tolerar tudo em nome da família dos outros. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um avanço no discurso, a gente também vê, por outro lado, esse tipo de movimento que quer resistir a tudo isso e deixar a mulher no lugarzinho, que é aquele lugarzinho que se imaginava que seria o lugar cultural dela, que era de subserviência, de subalternidade, de esquecimento em detrimento da vida dos outros. Mas aí a gente tem observado que, felizmente, graças ao
movimento mais fortalecido, esse movimento de entender que não há por que, nos tempos atuais, sustentar, manter desigualdades onde não tem racionalidade para que sustente. E principalmente para verificar que aquela desigualdade que é criada, que é construída, aquilo ali gera violência, aquilo ali gera sofrimento, gera adoecimento. E então, nessa perspectiva, a gente tem observado que é um movimento que a gente tem recebido realmente, trazido frutos, observado realmente um movimento positivo, mas que a gente sabe que não são resultados que vão ser resultados assim, imediatos. A gente sabe que é uma construção, uma modificação de cultura, e isso leva certo tempo, especialmente se a gente continuar incrementando de maneira mais fortalecida nas políticas públicas de garantia dos direitos das mulheres e dos homens. Doutora Kazumi Tanaka, o assunto é tão vasto, tem tanta coisa para a gente conversar que o tempo passa muito rápido. Então, a gente gostaria de falar com a senhora sobre os projetos aprovados esse ano, como o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o projeto que prevê a punição financeira para agressores que cometem crimes, o projeto que torna o estupro virtual um crime. E a gente quer também falar com a senhora sobre a expectativa, já os preparativos para o período junino que está se aproximando. A gente acompanhou em entrevista com a senhora o que aconteceu lá do período do carnaval, uma redução considerável no número de abuso sexual contra as mulheres e outros tipos de crimes mais contra as mulheres. Mas aí a gente não tem mais tempo. Eu quero convidar a senhora para voltar aqui em breve falando sobre esses projetos aprovados pelo Senado, que torna mais rigoroso aí as penalidades aos homens, às pessoas que praticam crimes contra as mulheres, e já trazendo aí o spoiler do que vai ser a ação da Delegacia Especial da Mulher no período junino. A senhora aceita o convite? Já tá aceito há muito tempo. Eu não vou ter vontade para dizer o não aqui para essa entrevista, até porque também é um momento também, Roger, em que outras pessoas também, elas também recebem essas informações e repassam para outras, né? Então a gente tem que aproveitar essa grande parceria da imprensa para que a gente consiga alcançar mais pessoas e que as pessoas realmente se importem com a vida dos outros. Obrigado, doutora Kazumi Tanaka, parabéns pelo trabalho, estenda os nossos parabéns em nome da Central de Notícias Brasil para toda a equipe que trabalha com a senhora. Eu sei que a senhora tem uma grande equipe por trás desse trabalho todo, e em breve a gente retorna aqui, continuando essa entrevista com outros temas. Perfeito, Roger. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, já estou aqui à disposição.